Quero compartilhar com os irmãos mais da palavra do Senhor, mais uma das tempestades registradas na palavra do Senhor. Você consegue lembrar quantas tempestades estão registradas na Bíblia? Lá no Velho Testamento, você lembra de alguma tempestade? Olha que vai cair no Enem, é questão do Enem, viu? Na experiência de Jonas, a tempestade que se abateu sobre aquele navio e os marinheiros começaram a ficar apreensivos, alguma coisa está acontecendo e Jonas estava dormindo lá no porão do navio. Alguma outra tempestade? A tempestade que Paulo enfrentou quando estava se dirigindo a Roma para ser julgado. A tempestade dos discípulos, ali no mar da Galileia, no início do ministério de Jesus. Mas eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite uma outra tempestade. E eu estava, durante essa semana, meditando e percebendo claramente uma diferença entre a narração de Mateus e a narração de Marcos e de João. Na perspectiva de Mateus, nessa experiência, Pedro anda sobre o mar. Mas isso não é registrado nem em Marcos, nem em João. Fala exatamente do fato em que Jesus anda sobre o mar, mas não destaca a experiência de Pedro ou a ousadia de Pedro. Mas, sem querer mais antecipar aquilo que temos que tratar nessa noite, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias ou ligar seus tablets ou celulares e poder acompanhar aquilo que Deus colocou em nosso coração nessa noite. Marcos capítulo 6, versos 45 a 52, eu vou estar lendo na Nova Versão Internacional e o texto vai estar sendo disponibilizado para os irmãos. E a palavra do Senhor diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e já estava a ponto de passar por eles. Quando viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram atemorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães, seus corações estavam endurecidos. Que Deus abençoe a sua palavra lida em nossos corações. É impressionante como muitas situações que em nossas vidas acontecem, situações adversas que vêm como consequência da obediência. Eu não sei qual a situação em que você tem vivido esses dias, esses últimos dias, se o seu barco, o barco da sua vida tem navegado em calmaria, ou quem sabe está enfrentado adversidades, tempestades. Mas quando eu olho para o texto, preciso situar, na verdade, trazer o contexto desse fato dentro da narrativa bíblica. Os momentos que antecederam o fato. Primeiro, a Bíblia registra lá em Mateus capítulo 14, verso 13, que Jesus havia tomado conhecimento da morte de João Batista. E creio que os irmãos sabem como João Batista foi morto. E naquele momento, essa notícia toma o coração de Jesus e ele vivencia um momento de extrema dor, em função da relação que ele podia ter nutrido com João Batista. Então, em meio a essa dificuldade, Jesus se depara com a notícia, e ali está Jesus um tanto triste, em função daquilo que ele acabara de tomar conhecimento. E é o texto lá de Mateus, capítulo 14, verso 13, diz assim: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto, e as multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. A partir do momento que Jesus tomou conhecimento de que João Batista estava morto, que havia sido morto, Jesus se ausenta com seus discípulos mais uma vez de barco e se distancia da multidão, e mais uma vez a multidão carente por ouvir e aprender dos seus ensinos e receber dos seus milagres, logo acompanha por terra, e assim
puderam seguir a Jesus e os seus discípulos. Logo em seguida se dá um dos maiores milagres em quantidade e em qualidade na vida de Jesus. A multiplicação, a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Está lá registrado em Mateus capítulo 14, verso 22, talvez você esteja com a sua Bíblia aberta, está quem sabe podendo acompanhar. E o relato bíblico diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Ali se deu exatamente no momento em que Jesus realizava o milagre. E um fato notório e registrado apenas por João é destacado no relato bíblico, e eu preciso dizer que isso foi um fator preponderante para que Jesus pudesse de alguma maneira insistir. Algumas versões dizem, olha, obrigou os discípulos para que pudessem navegar em direção a Betsaida. E eu pude extrair pelo menos 2 lições, e quero desafiar, quem sabe, os irmãos aqui presentes e em suas casas, a também encontrarem outras lições preciosas que servirão como consolo, como conforto, como orientação e, quem sabe, motivação para as nossas vidas. A primeira coisa a destacar é que a obediência a Deus não é sinônimo de ausência de problemas, mas a garantia de que estamos cumprindo aquilo que nos foi mandado. E muitas vezes, diante da dificuldade, das adversidades, nós começamos a olhar, mas Senhor, se eu estou servo, vê se há em mim alguma coisa errada, porque estás, quem sabe, vivendo a situação de Jó. Os irmãos lembram da experiência de Jó? A Bíblia diz que lá no início de Jó, o relato a respeito de Jó, dizia que ele era um homem bom, justo, temente a Deus e se desviava do mal. Orava pelos seus filhos, caso eles estivessem cometendo algum pecado contra Deus. E chegam os amigos de Jó de longe e passam 7 dias ao lado dele. E ficam calados diante da situação em que Jó está vivendo, e quando abrem as suas bocas, começam a acusar Jó. Olha, sabe o que é isso? É castigo de Deus. Olha, sabe o que é isso? É porque você desobedeceu a Deus e não está querendo expressar, apresentar, confessar o seu pecado. E Jó diante do Senhor diz, olha, Senhor, me prova, assim como o ourives prova o ouro. Veja se em mim existe alguma coisa que contraria a tua vontade, que afronta a tua verdade. E muitas vezes, nós começamos a olhar para nós mesmos, diante das adversidades que nos alcançam, diante das situações que muitas vezes enfrentamos. Ainda que esteja obedecendo, temendo ao Senhor, eu muitas vezes enfrento adversidades. O texto que lemos no início, agora nos versos 49 a 45, diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. E alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele, andando sobre o mar, e estava lá, a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensavam que fosse um fantasma. É impressionante como fatos dessa natureza, relatos dessa natureza, muitas vezes se repetem em nossas vidas. Olha, pastor, eu sou essa pessoa que está enfrentando situações. Olho para mim mesmo diante do Senhor e digo, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor está querendo me repreender, ou o que o Senhor está querendo me exortar, diante daquilo que eu tenho enfrentado. Quando eu olho para a experiência de Elias, ali no Monte Carmelo, diante dos adoradores de Baal, Elias sim, identificou que Deus só poderia ouvir a sua oração, se o altar estivesse restaurado. E naquele momento, diante do apelo dos adoradores de Baal, Elias chega ao ponto de zombar. Olha, falem mais alto, quem sabe o Deus de vocês esteja dormindo, quem sabe o Deus de vocês tenha saído e não esteja ouvindo. E depois que aqueles homens se degladiam, se autoflagelam, tentando ouvir, tentando o seu Deus que pudesse ouvi-lo, a Bíblia diz que Elias molha todo ao redor do altar, ele arruma ou organiza
novamente o altar que simbolizava a existência das 12 tribos, as 12 pedras que formavam o altar de Deus. E naquele momento ele clama ao Senhor, a partir da restauração da minha vida, a partir da restauração do local de adoração. Mas muitas vezes nós olhamos para nós mesmos, estamos vivendo uma situação de intimidade com Deus, e não entendemos. Hoje pela manhã o pastor Roberto trabalhou muito bem com a ideia do porquê, para quê e agora. E eu começo a olhar para mim mesmo e começo a imaginar que algo novo Deus deseja me ensinar, que eu não aprenderia na normalidade. E o texto que lemos, versículo 45, diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Não sei se você percebeu, mas as três primeiras frases do texto diz assim: Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco. Jesus não convidou, Jesus não sugeriu, Jesus não sinalizou, Jesus quase que os obrigou: olha, vão embora, vão para o outro lado. A insistência de Jesus para que eles logo partissem, os livrou de endossar o desejo da multidão. Muitas vezes a gente não entende o porquê nem para que Deus está nos conduzindo para o outro lado da lago, ainda que ainda que Ele saiba que iremos enfrentar adversidades. Mas naquele momento, pelo relato de João, a multidão, diante do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, deseja consagrar, deseja transformar Jesus num rei. E Jesus, conhecendo o pensamento daquela multidão, disse: olha, é melhor que os discípulos não experimentem isso. Quem sabe eles possam abraçar, quem sabe eles possam endossar esse desejo da multidão, e isso não vai ser bom para eles. Quantas vezes nós não entendemos os nãos de Deus e começamos a questionar, a confrontar, mas o Senhor está nos livrando de algo que só Ele sabe. Situações que muitas vezes nos alcançam e que não alcançam, e que muitas vezes não encontramos respostas imediatas. Descanse, espere, confie. Não tem coisa melhor do que entregar as nossas vidas no controle do nosso Deus e saber que quando impedimentos nos alcançam, Ele tem sempre o melhor para nós. Tem coisa melhor do que confiar em Deus e saber que quando as coisas não acontecem, afinal de contas eu me planejei, eu estudei, eu abri mão de muitas ocupações, divertimentos e não fui bem sucedido na prova, na entrevista. Descanse, Deus sabe o que faz, Deus sabe o que está fazendo. Os discípulos talvez não entendessem naquele momento porque Jesus insistiu tanto para que eles pudessem ir até a outra margem do lago. Ainda que sabendo de antemão que eles enfrentariam tempestade, ainda que sabendo de antemão que eles seriam tomados pelo medo, mas Jesus não queria que eles enfrentassem a tentação, o assédio do povo, tentando transformá-lo em rei. E o relato bíblico ainda no versículo 46 diz assim: tendo despedido, subiu ao monte para orar. A Bíblia não registra o conteúdo da oração de Jesus, mas com certeza estava intercedendo por seus discípulos. É lindo quando encontro lá em João, capítulo 17, na chamada oração sacerdotal de Jesus, quando Jesus apresenta diante do Pai os seus discípulos, e naquele momento Jesus diz assim: olha, eu não oro apenas por esses, mas por aqueles que haverão de crer em teu nome através da tua palavra. Nesse momento Jesus nominou você, a mim, aqueles que haverão de crer em teu nome através da tua palavra. É tão bom saber que somos lembrados por Deus, é tão bom saber que somos nominados diante do Senhor, é tão bom saber que as nossas adversidades não passam despercebidas aos olhos do Senhor. Enquanto os discípulos estavam lutando contra o vento, contra as ondas, contra o mar, Jesus estava orando. Jesus estava orando. Quando eu estava meditando nesse texto, me fiz lembrar da experiência do capítulo 11 de João. Lembra o que aconteceu no capítulo 11 de João? Uma família lá em Betânia.
que manda dizer ao mestre, ao amigo: Jesus, está enfermo aquele a quem amas. E a Bíblia diz que Jesus ainda demorou no lugar em que estava. Jesus demora e não vai atender imediatamente o apelo daquelas irmãs aflitas, desejosas de que a presença do mestre pudesse mudar aquela realidade e trazer-lhes esperança. E a Bíblia diz que quando Jesus chega a Betânia, Lázaro tinha adoecido, piorado, medicado, morrido, velado, enterrado. E aquelas irmãs estão desesperadas, mas traziam o mesmo discurso: se Jesus estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. E ao chegar em Betânia, Marta vai logo ao seu encontro e diz: olha, Jesus, se estivesses aqui, o nosso irmão não teria morrido. E logo em seguida a notícia da presença de Jesus chega na casa em Betânia, e Maria sai ao encontro de Jesus e se adora a Jesus, se ajoelha diante dele e também diz: olha, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. E muitas vezes nós imaginamos que as coisas difíceis, adversas nos acontecem, mas que de alguma maneira Deus não está vendo. Não permita que nenhum pensamento contrário, digo isso para mim também, contrários, aquilo que é a vontade de Deus, possa prevalecer em nossos corações, em seu e meu coração. Em momento que os discípulos estão lutando contra os ventos, contra o mar, contra as ondas, Jesus está orando. Jesus está orando, está intercedendo por nós. Os versos 47 e 48 do relato bíblico diz assim: ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. É tão bom saber que nada que diz respeito às nossas vidas passa despercebido aos olhos do Mestre. Nesse relato de Marcos, já conseguimos destacar pelo menos duas verdades. Ainda que os discípulos não tivessem visto, e até se espantassem com a sua presença, ele os tinha visto. Jesus está vendo, Ele está vendo, Ele está contemplando, Ele sabe. Quando leio o texto de Deuteronômio no capítulo 8, num relato, numa retrospectiva de tudo aquilo que aconteceu no povo durante os 40 anos. E o Senhor diz através de Moisés: olha, Ele sabe que vocês percorreram durante 40 anos esse deserto, Ele os guiou, Ele os fez conhecer o maná que vocês nem seus pais conheciam. Ele os guiou por caminhos que até então vocês desconheciam. Ele os fez experimentar milagres que até então vocês nunca haviam presenciado. E naquele relato bíblico da voz de Deus através de Moisés, diz: olha, Ele os humilhou, Ele fez passar necessidade, Ele os provou, mas que através dessa experiência de dependência de Deus, eles puderam aprender a confiar em Deus. Ainda que a gente não consiga contemplar fisicamente e nem imaginar que Deus está nos vendo, é tão bom saber que Deus está contemplando tudo que diz respeito às nossas vidas. Essa semana, eu estive num dos hospitais aqui de nossa cidade, fui visitar uma irmã nossa, de uma igreja co-irmã, e quando ali eu pude entrar, ser autorizado a entrar na UTI, e ela estava acompanhada do neto e da irmã, e ela olhou para mim e disse: pastor, que bom que o Senhor veio. Eu havia tomado conhecimento da internação daquela irmã no domingo passado, e eu coloquei no meu coração que eu iria sim fazer uma visita àquela irmã. Não pela minha presença, não, mas pela certeza de que poderia de alguma maneira plantar semente de esperança, de confiança em Deus. É tão bom saber que somos lembrados. Que bom que o Senhor veio. Uma outra verdade que eu aprendo no texto bíblico é que Ele viu os discípulos remando com dificuldade. Os discípulos não tinham visto Jesus, nem imaginaram que Jesus pudesse tomar conhecimento, estar tomando conhecimento do que estava acontecendo, mas Jesus os viu,
Jesus contemplou a situação que eles estavam vivendo. Encontrei uma citação do pastor Hernandes Dias Lopes, quando fala exatamente dessa necessidade de podermos enxergar Deus em todas as situações que muitas vezes nos alcançam, de entender que Deus está nos ensinando. E ele escreve: não fique desanimado por causa das tempestades da sua vida. Elas podem ser inesperadas para você, mas não para Deus. Elas podem estar fora do seu controle, mas não do controle do Altíssimo. Você pode não entender a razão delas, mas elas são instrumentos pedagógicos de Deus na sua vida. Deus está querendo nos ensinar algo que não nos ensinaria na normalidade. E quando leio o texto, vem ao meu coração alguns personagens bíblicos que ficaram marcados pelo temor a Deus, pela obediência a Deus, e como a consequência disso, foram condenados, castigados, oprimidos, mortos. O primeiro personagem bíblico que veio ao meu coração foi o temor a Deus, ou de José a Deus. A experiência de José, vendido por seus irmãos, chega no Egito, vai trabalhar na casa de Potifar, e a Bíblia diz que Potifar colocou tudo sob a responsabilidade de José, e nem o que ele ia comer, ele sabia o que era, ia ser posto na mesa. E a mulher de Potifar começa a tentar assediar José, e ele começa a fugir do assédio daquela mulher, até que no momento ele, ao se desvencilhar do assédio dela, a sua capa fica sob o controle daquela mulher, e aquela mulher vai até os empregados da casa e acusam José. E diante de Potifar também traz o mesmo relato, que José tentou seduzi-la. E o relato bíblico de Gênesis capítulo 39, verso 19 e 20 diz assim: tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhes tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então lhes acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou, o Potifar, o tomou e o lançou no cárcere, e no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou ele na prisão. Mas Senhor, eu sou teu servo, eu te obedeci, na necessidade de assinar aquele contrato fraudulento, eu disse não, e por isso eu estou desempregado. Você não está sozinho. Diante do assédio de alguém, eu disse não, e eu estou sendo tratado como diferenciado. Você não está sozinho. É tão bom saber que ainda que todos estejam contra nós, diante dos valores que o mundo apresenta, temos um Deus que é padrão, que é retidão, e que nos dá a certeza de que estamos seguros em suas mãos. José disse não posso infringir o mandamento de Deus, não posso contrariar a confiança do meu Senhor, e em função disso ele foi preso. Mas é tão bom saber como Deus providencia o livramento do José e o coloca como governador do Egito. E me veio ao meu coração, dentro de tantos personagens bíblicos, lembra da experiência dos amigos de Daniel, lá na Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego, ao não atenderem ao decreto do rei. O rei publicou um decreto que todo morador da Babilônia precisava se voltar e adorar a imagem que ele havia construído. E aqueles 3 amigos disseram: olha, não, nós não vamos adorar, nós adoramos o nosso Deus. Nós somos fiéis a Deus. Eu não vou me deixar levar por proposta da nossa natureza. Eu tenho o temor do Senhor. E o relato bíblico lá em Daniel capítulo 3, versos 14 a 18, e a Bíblia diz assim: falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífano, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor,
Quanto a isso, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Nós cantamos um hino, um belo cântico, Deus é Deus, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Não são as circunstâncias que devem determinar aquilo que Deus é. Não são as circunstâncias que podem determinar a maneira como nos relacionamos com Deus, mas apesar de, ainda que. Encontrei uma citação do comentarista bíblico Bruce Barton, e ele escreve o seguinte: é mais fácil entender que a obediência nos leva para os jardins enfileirados de flores e não para a fornalha de aflição. É mais fácil aceitar que a obediência nos livra da tempestade e não que ela nos arraste para as correntes mais caudalosas. A presença de problemas não significa que estamos fora dos propósitos de Deus, nem que Deus esteja indiferente à nossa dor. É tão bom experimentar de alguma maneira o agir de Deus, mesmo em meio à dificuldade, às dores, às perdas, os momentos adversos que temos enfrentado. Mas encontro uma segunda lição. Ainda que pareça demorar em atender os nossos anseios, Deus sempre providencia as respostas concretas nos momentos incertos. Nos momentos incertos. Os versos 50 a 52, o relato bíblico diz assim: quando os discípulos viram Jesus andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram atemorizados, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães, seus corações estavam endurecidos. Experiência gloriosa, e que Jesus estava preparando para os seus discípulos, fazendo experimentar de maneira mais íntima a relação com Deus, da dependência de Deus, da confiança em Deus. O relato bíblico do verso 49 fala exatamente assim: quando os viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram atemorizados. E eu comecei a me perguntar: por que eu só penso em Deus em último caso? Por que eu só penso em Deus em última instância? Vou procurar o doutor fulano de tal, olha, ele é um especialista, não desmerecendo. Olha, vou recorrer a uns amigos que eu tenho na praça, e muitas vezes faço como aquela mulher com hemorragia. Depois que já desprendi meu tempo, meus recursos, minha esperança, aí eu vou buscar Jesus. Aí eu vou buscar Jesus. Aqueles discípulos pensaram em tudo, menos em Jesus. Até em fantasma, menos em Jesus. E muitas vezes nós criticamos a atitude dos discípulos, mas muitas vezes temos agido assim. Tentamos resolver com as nossas próprias forças, com os nossos recursos, com o nosso conhecimento, e muitas vezes esquecemos de buscar aquele que é o dono das nossas vidas e que está no controle de todas as coisas. E comecei a ficar impressionado que o mesmo mar, tão conhecido deles, está agora sendo uma ameaça para eles. Alguns daqueles discípulos cresceram no mar, seus pais pescadores, e eles haviam experimentado, quem sabe, durante a sua infância, experiências idênticas a essa, mas não lembraram de Jesus. É um fantasma. Não, parecia daquele, é um fantasma, é um super-homem, é um avião, e nada de Jesus. Situação idêntica a esta, eles já haviam experimentado, mas agora é sem a presença do Mestre dentro do barco, e a gente começa a imaginar que situações diferentes daquelas que eu vivenciei, Deus vai agir também diferente. Os irmãos lembram que eu falei
no início da oportunidade, estive visitando uma irmã nossa aqui nos hospitais de Maceió, durante essa semana que passou, e ali quando adentrei a sala da UTI, aquela irmã olhou para mim, ainda que eu estando com máscara, e disse: pastor, que bom que você veio, que bom que você veio. Mas há uns 8, 10 anos atrás, ao visitar uma irmãzinha de nossa igreja, ao adentrar naquele quarto, eu ouvi daquela mulher dizendo assim: eu sabia que o Senhor viria. Consegue diferenciar uma coisa da outra, não criticando a palavra de uma, a certeza de que temos um Deus que vem sempre em nosso socorro, que atende às nossas preces. Pastor, olha, eu sabia que o Senhor viria, eu sabia que o Senhor estaria aqui, e muito mais na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ter essa certeza no coração é aquilo que move as nossas vidas. Não sei qual tem sido a sua expressão, o seu comportamento, aquilo que você tem expressado diante de Deus. Que bom que Jesus está aqui. Ou quem sabe, eu tenho certeza que Jesus está aqui. Que bom saber que Jesus está cuidando de nós. E o verso 50 diz assim: mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Aquela voz lhes era familiar, eles agora podiam descansar. Sou eu. Jesus não fala quem é, mas é tão bom saber que a voz do Mestre traz paz ao nosso coração. Filho, sou eu, papai está aqui. Lembro de uma experiência que alguém contou, uma ilustração muito interessante. Disse que um prédio estava em chamas, e num primeiro andar uma criança estava na janela, tentando identificar a presença de seu pai no jardim, olhando para aquela criança, contemplando a sua aflição, e aquele pai diz: olha, filho, eu estou aqui. E aquele filho aflito diante do fogo que já consumia parte daquele apartamento, responde àquele pai: pai, eu não estou lhe vendo. Mas imediatamente aquele pai de baixo diz: mas eu estou lhe vendo. Eu estou vendo você. Eu estou contemplando a sua situação, a tempestade que você enfrenta. Naquele momento a voz de Jesus, ainda que não viesse a dizer: sou eu, sou Jesus Cristo. Não, sou eu. Não tenho medo, tenho coragem. Aquela voz tão conhecida, ainda que a situação não tivesse sido resolvida, já produzia esperança. Jesus está conosco, Jesus está vindo, Jesus está no controle. E os versos 50 a 52 diz assim: então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães, seus corações estavam endurecidos. É tão bom perceber que fatos dessa natureza se repetem em nossos dias. Quando Jesus subiu no barco, os ventos cessaram, e o medo se dissipou. Vivamos a experiência de que Jesus está no nosso barco. Ainda que as tempestades estejam à nossa volta, mas temos a certeza que Ele é dono dos mares, Ele é dono do vento, Ele tem tudo sob o seu controle. Eles provavelmente naquele momento se lembraram de um fato idêntico ocorrido com eles. Jesus está com a gente. E quero finalizar com uma citação do Max Lucado. No seu livro O Salvador Mora ao Lado, ele fala algo que para mim é encorajador, diante das adversidades que muitas vezes nós temos enfrentado. E ele escreve o seguinte: Deus vai para o meio das coisas, mares vermelhos, peixes grandes, cova de leões e fornalhas, negócios em bancarrotas e celas de prisões, desertos da Judéia, casamentos e funerais e tempestade na Galileia. Procure e encontrará o que todos, de Moisés a Marta, descobriram: Deus está no meio de nossas tempestades. Isso inclui a sua. Deus está no meio de nossas tempestades.
Isso inclui a minha, a sua, a nossa. Que Deus nos abençoe.